E aí, como é que você tá? Faça uma excepcional noite. Sábado à noite, geralmente você vai ver isso. Domingo, segunda-feira, terça-feira, não sei quando você vai ver. Mas é raro que você veja agora à noite, né? Mas se você ver, manda um joinha aí no grupo só pra gente saber. Bom, no vídeo de ontem eu falei em um dado momento que... Foi de ontem, será? Bom, mas eu falei recentemente que quando a gente tira conclusões a respeito do caráter de alguém, isso é uma coisa que a gente tende a evitar, pelo menos quando tem bom senso. E acho que esse poderia ser um tópico para colocar um linkzinho e abrir uma outra página, né, se fosse um texto escrito. Isso é algo que é bem natural para quem está acostumado a se comunicar em larga escala. Pessoas que se comunicam com muitas pessoas ou que se comunicam com muitas pessoas ao mesmo tempo. É o tipo de coisa que você presta muita atenção quando você está se comunicando numa live, quando você está num programa de rádio, por exemplo, porque além de ser bastante gente, você não tem muita certeza de quem é que está te ouvindo. Então você precisa ser cauteloso, né? Mas vamos pensar o que isso significa na prática, ter esse bom senso, né? Você pode fazer um paralelo com os sensores de um alarme, os sensores de um carro autodirigível, né? Um sensor de estacionamento, por exemplo, que vai emitindo um sinal, muitas vezes até mesmo um barulho, né? Algo que chama um alerta ou provoca uma outra ação a partir daquela sensibilidade do que está ao redor. Então, você já pegou a chave aí, né? Quando nós falamos em bom senso, nós estamos falando em uma espécie de sensor e nós estamos falando em sensibilidade. E existe uma diferença muito fundamental entre sensibilidade e fragilidade. Sensibilidade é um aspecto que para algumas pessoas é mais natural do que outras, mas é algo que também pode ser trabalhado, pode ser desenvolvido e com frequência também pode ser anestesiado, que é o que muita gente busca fazer. Já a fragilidade, ela não tem tantas possibilidades assim. Fragilidade, ela é um rendimento, né? Uma rendição, não é algo que está presente necessariamente alguém. Você pode ter sofrido alguma consequência que te deixou frágil e se você não fizer nada a respeito, como um objeto frágil, você vai quebrar. E vai quebrar fácil. A diferença está no quê? A sensibilidade, né, a semelhança do sensor, é o que te permite identificar o que está ao redor. Dentro da tecnologia tem inúmeros exemplos de sensibilidade, né? Um que eu estou bem familiarizado para te explicar é a sensibilidade de um microfone. Existem microfones que são direcionais, ou seja, você só vai tirar um bom som, uma amplificação de som dele se você falar na direção dele. Tem outros que já tem, né, uma multidireção. Você falar aqui, falar do lado e tal, ele vai captar. E quanto maior for a sensibilidade, mais ele vai captar num raio de 360 e mais longe ele vai captar e vai amplificar aqueles sinais que talvez lá longe sejam menores, né? Tem uma amplitude menor. E é isso que acontece na sensibilidade, como é que chama isso mesmo? Quando é algo do indivíduo, subjetivo. Pessoas sensíveis, pessoas que desenvolvem a sua sensibilidade, elas em todos os sentidos, elas captam muito bem e com muita precisão e com muita intensidade também os sinais que estão ao redor. Pessoas com bastante sensibilidade vão sentir isso, inclusive fisicamente. Se fala bastante a respeito do espectro autista, né, que muitas vezes gera uma sensibilidade muito grande nos sentidos, e, e isso é uma coisa bem impactante assim de se observar. Eu tive uma aluna
que em uma escola que eu trabalhei, que ela não podia ter aula na sala em que a turma que seria correta para ela tinha aula, porque a sala era roxa e aquela cor causava muito desconforto a ela, aquela intensidade de cor. Então, isso acontece na visão, no tato, no paladar, acontece no físico, de uma forma muito intensa, né, no tato, mas em tudo que é emitido ao redor. Então, na maneira que as pessoas falam, no tipo de assunto, nos estímulos, né, tanto os sensoriais quanto os emocionais, quem é muito sensível capta, né, e absorve demais essas coisas. Nem sempre há um treinamento, um preparo, uma orientação para que isso tudo que é captado seja canalizado. E isso é uma fonte de confusão para muitas pessoas. É comum que a gente perceba, né, pessoas com uma sensibilidade artística que experimentem isso no todo. Então você pega, né, atores, dançarinos, escritores, pintores, são pessoas que têm um olhar sensível para o mundo. Então tudo que acontece, tudo que eles observam, eles sentem de uma maneira diferente. Às vezes, né, não é uma arte direta assim, mas é uma arte um pouco mais contemporânea, né? Um fotógrafo, por exemplo. Ele olha uma cena, ele olha uma sobreposição de imagens, de cores, e ele enxerga uma beleza que é como se estivesse a um filtro a mais do que a maior parte das pessoas está vendo. Então, o princípio disso é que a captação desses estímulos, né, para quem tem essa sensibilidade mais aguçada, é mais intenso. Isso pode causar desconforto também, mas no geral é uma característica que pode seguir aquela ordem de captar, converter e canalizar. Porque ao mesmo tempo, as pessoas que são mais sensíveis, elas são mais empáticas com os outros, elas conseguem observar até pequenas mazelas aí do sofrimento humano, pequenos detalhes da existência que fazem com que elas impactem a vida dos outros de uma forma também mais intensa. As pessoas se sentem mais acolhidas, se sentem abrigadas, protegidas e compreendidas por aqueles que são mais sensíveis. Às vezes aquilo que você diz que constitui um bom ouvinte, né, não é aquela pessoa que está lá passivamente recebendo a mensagem ou que fica fazendo caras e bocas enquanto você está falando, pensando naquilo que vai responder. Mas você tem essa sensação que, bom, essa pessoa é um bom ouvinte porque ela capta dentro das suas palavras, expressões, uma sensação muito forte daquilo que você está vivendo. Ela tem a capacidade de se colocar no seu lugar e ter uma empatia muito maior do que a maioria das pessoas teria. Isso gera conexões muito verdadeiras. E quando você utiliza isso para canalizar e transbordar, isso faz com que você se torne realmente um abrigo e que muitas pessoas te procurem. E isso vai ser uma tendência crescente, porque quanto mais pessoas se conectar, mais pessoas vão experimentar a cura, a transformação, vão sentir aquele calor de afeto que às vezes falta na vivência delas, né? Então a sensibilidade é algo necessário, é algo que deve ser utilizado sob esse critério de captar, converter e canalizar, e é algo que se talvez foi endurecido na sua vida porque você procurou anestesiar isso nas suas sensações ou com uma postura mais rígida diante das coisas, uma tentativa de fugir disso porque isso te causou sofrimento, basta que você compreenda que talvez essa seja a sua principal força de transformação na sua vida e na vida dos outros. É toda uma questão de entender que a tragédia poderia ser com você, mas não é sua. Que aquela dor, ela é vivida por alguém que é semelhante a você, mas que não é você. Uma das coisas que são mais úteis no momento que a gente está vivendo um dilema, uma crise, é uma pessoa que seja sincera, mas que ao mesmo tempo seja empática o suficiente para que tenha o tato de apresentar uma perspectiva que às vezes você não consegue ver.
Só que quando você está passando por uma crise, uma dificuldade, você também está mais sensível. Então, se alguém simplesmente chega e te lasca uma verdade na cara, você vai fugir disso, embora seja isso que você precise. Então, é aquela verdade com açúcar que tem que ser destilada em pequenas doses. E é isso que a sensibilidade tem o poder de fazer nessas conexões. Já a fragilidade é o que você vê espalhado em status de WhatsApp, em stories e umas coisas que, quanto mais se observa, mais evidente fica o tamanho do absurdo. Sabe, quando você vê esses postzinhos do tipo, um dia você vai conhecer alguém que vai fazer blá 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 blá. Pelo amor de Deus, você tá vivendo a sua vida depositando já a expectativa de uma pessoa que você nem sabe quem é, se existe, para resolver todas as suas dores. Mesmo que uma pessoa maravilhosa apareça, ela vai fugir com toda a força de alguém que tem esse tipo de postura. Porque alguém que você nem sabe que é, nem sabe se existe, você já está metendo esse tipo de pressão que vai chegar e resolver as tuas crises, os teus conflitos e as tuas consequências que você vive porque você não tomou a decisão correta, que você não fez escolhas assertivas, porque você se calou, é uma coisa muito absurda. É uma coisa muito terrível, né? Eu vi um story hoje de alguém, se não me engano foi até alguém aqui do grupo, né? Alguém falando assim, quando a pessoa fala, não, porque eu sou de boa, porque eu sou, né, good vibe, 100%, tá, isso é meio assustador. Agora, quando é alguém que fala assim, não, eu sou chato, eu sou difícil de lidar, quando eu tô com fome eu fico insuportável, quando eu tô com sono eu fico azedo, você pode ter uma segurança muito maior, porque essa pessoa tem uma convicção mais honesta, uma visão mais honesta daquilo que ela é, e vai gerar uma conexão mais genuína, né? Então, é complicado que no português nem existe assim uma palavra que você consiga colocar como um oposto de fragilidade. Existe um livro, inclusive, muito interessante que se chama Antifrágil. E ele tem essa nominação aí, né, antifrágil, porque é difícil traduzir o oposto de frágil. Não é necessariamente rígido, não sei lá, sólido. Não, isso pode ser muito limitante, né? Mas faça essa comparação. Quando você vê numa caixa que algo é frágil, é porque é algo que vai quebrar com toque, com impacto, é algo que você não pode colocar nada em cima, que vai perder a sua funcionalidade. E tem muita gente que romantiza a fragilidade e quer propagar uma mensagem assim de que não, é porque eu sou delicadinho e não sei o que e tal, mas um dia vai aparecer uma pessoa maravilhosa que vai me curar de tudo isso. Não, eu acredito que um dia, se você decidir fazer escolhas onde você vai se entregar no mesmo nível que você está disposto a receber, você vai encontrar uma pessoa cheia de defeitos, com uma história problemática, mas que tem uma postura sincera. E se vocês estiverem na mesma frequência, vocês vão ter trocas de vivências. Vai sair farpas, mas vocês podem construir algo bonito em cima disso, né? Então é curioso e até meio perverso de perceber que as mesmas pessoas que se portam com essa fragilidade, elas condenam a sensibilidade, como se a sensibilidade do passado tivesse gerado todos os problemas que agora a fragilidade chegou e tornou ela uma pessoa muito maravilhosa, porque olha como eu sou delicadinho, olha como eu sou... Para com essa bobagem aí. Acho que aqui não tem ninguém assim, mas se tiver, pelo amor de Deus, fuja desse negócio, tá? Porque isso vai estilhaçar você e a sua vida não vai ter construção. Porque toda vez que você tentar subir um nível, toda vez que você colocar uma carreira de tijolos a mais, essa base frágilzinha de vidro aí vai estilhaçar, você vai estar sempre da mesma altura. E quando você não tiver mais base e tentar empilhar, aí você só vai ter um tombo feio. Você só vai ter mais bagunça para espalhar. Então, desenvolva a sua sensibilidade, converta e canalize e fuja desse negócio de ser frágilzinho. Pare de ser gatinho. Destranque o leão que tá aí dentro. Tamo junto até depois do fim.